Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha alegria e satisfação de estar aqui nesse seminário que, diante dos ataques, que a área e o Brasil como um todo vem sofrendo, eu penso que a gente acabou constituindo aqui um fórum de resistência. Então, quero também agradecer o convite da Flávia e da Márcia e parabenizá-las pela organização do evento e a qualidade da programação. Também quero cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e essa minha comunicação ela é fruto de uma pesquisa que atualmente está intitulada Políticas Culturais, Patrimônio e Turismo no Ceará entre os anos de 1970 a 1990. Essa pesquisa, então, eu tenho desenvolvido no espaço do nosso grupo de estudos e pesquisa em patrimônio e memória, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Essa pesquisa, até então, ela tem contado com bolsistas, PIBIC, bolsas UFC, CNPq, FUNCAP, e muitos dos bolsistas hoje são nossos doutorandos, mestrandos, enfim. Então, para pensar, eu vou, então, adentrar aqui um pouco a introdução do objeto e depois, especificamente, falar sobre essa relação cultura, patrimônio e turismo no Ceará. Para pensar, então, o lugar do Ceará na trajetória das políticas públicas voltada para a preservação do patrimônio cultural no Brasil, seguindo, então, o mote do seminário em diálogo com esta mesa, recorremos aqui à assertiva de Dominique Poulot, de que a história do patrimônio é amplamente a história da maneira como a sociedade constrói seu patrimônio. Seguindo, então, tal assertiva, buscamos compreender como o patrimônio foi sendo definido e conformado em contextos distintos a partir dos sentidos e valores que evidenciam escolhas políticas. Evidências que, seguindo o próprio Poulot, reportariam ao patrimônio uma história da construção do sentido de identidade, constituída aí no campo das políticas de preservação do patrimônio. Esse é um ponto de partida que eu vejo bastante interessante para problematizarmos o processo de ressemantização do conceito de patrimônio cultural no contexto da redemocratização do Brasil. Para tanto, então, propomos tomar a experiência do Centro de Referência Cultural do Estado do Ceará, o CERES, entre os anos de 1975 a 1990. Dessa forma, se faz necessário, então, situar o CERES no âmbito de atuação da Secretaria de Cultura, e que, no período da história política recente do Ceará, essa atuação foi marcada pela transição dos governos identificados como os últimos coronéis da política tradicional e os autodenominados governos das mudanças, capitaneados pelos governos de Tasso Gereissati, que inicia-se em 1987, e Ciro Gomes. Somado-se a este cenário, inicialmente, a proposta era fazer um balanço, talvez, ou pelo menos uma imersão entre essa política do Estado, voltado, então, para esse registro, que a gente vai comentar daqui a pouco, e os primeiros tombamentos da esfera municipal. Mas a pesquisa não avançou no âmbito municipal por várias questões, então eu vou me restringir aqui à experiência do CERES. Bem, a concepção de cultura brasileira preconizada em sua essência plural e variada, presente no documento sobre a Política Nacional de Cultura de 1975, deve ser analisado, segundo Renato Ortiz, como substrato do discurso ideológico do Brasil mestiço que o Conselho Federal de Cultura procura legitimar. Nessa perspectiva, sobressai
do texto do documento a fórmula ideológica em que a cultura nacional é forjada pelas singularidades regionais. Ao definir a cultura brasileira como produto de aculturação de diversas origens, considera-se a diversidade regional o emblema de afirmação da unidade nacional. Nesse sentido, a região, longe de ser negada, é fundada numa tradição ideológica de harmonia presente no pensamento freniano. Contribui para o entendimento de tal perspectiva se atentarmos, mais uma vez, à leitura de Renato Ortiz, de que a centralidade das preocupações com a preservação do patrimônio cultural no pensamento do Conselho Federal de Cultura se funda nos elementos da mestiçagem, da tradição e do popular. Aqui é significativo o reconhecimento de que os valores culturais da região Nordeste funcionam como autênticos marcadores da identidade brasileira. É, pois, sobre esse espaço que, na sua definição, traz em si imagens e enunciados que foram frutos de várias estratégias de poder que se cruzaram, de várias convenções que são dadas, de uma ordenação consagrada historicamente, segundo Durval Albuquerque Júnior, que compreendemos a atuação do PCH entre os anos 1979, 73 e 79, e o CNRC entre os anos de 1975 a 79. Ambos desenvolvidos em clara associação entre a preservação do patrimônio e o desenvolvimento regional. Então, considero que este é um momento chave para entendermos aqui o lugar do patrimônio na reorganização das atividades turísticas, em consonância com a virada antropológica no campo das políticas de preservação do patrimônio cultural. A própria criação do CNRC em 75, responsável pela introdução do bem cultural e o alargamento da noção de patrimônio, operou mais baseada nessa concepção, na identificação da diversidade e no registro do popular. Nesse processo, a defesa da atividade turística como fator de desenvolvimento local, ao mesmo tempo em que contribuiu para ativar o patrimônio como elemento da cultura a ser consumido, carrega em seu enunciado a dimensão política de um discurso que inventa a região Nordeste. Nele consubstanciam-se os sinais de deslocamentos conceituais e institucionais do popular entre o folclore e o patrimônio. E, se quisermos, do encontro entre o patrimônio e a cultura popular, depois de percorrerem caminhos distintos desde a derrota do projeto Andradino para o patrimônio. No texto do primeiro plano quinquenal de desenvolvimento do Estado do Ceará, o primeiro Plandense, de 1975 a 79, o turismo aparece no reconhecimento do impacto que a atividade pode promover na geração de divisas e, igualmente, na atribuição de valor que vê o turismo como elemento de integração cultural. Dessa forma, a dinamização da cultura, quando pensada em perspectiva com o turismo, ganha contornos de objeto de consumo na medida em que esta é pensada regionalmente e a região é pensada culturalmente. Nesse sentido, então, definia-se sumariamente a necessidade de formular uma política de turismo que, descentralizada de Fortaleza, pudesse integrar as demais regiões estaduais. Com vistas a atender a esses objetivos, o Plandense propunha, então, reorganizar a empresa cearense de turismo, a Ensetur, e apoiar a campanha de turismo no Nordeste desenvolvida pela Embratur e também a Sudene e o Banco de Desenvolvimento do Nordeste, o BNB. É nesse contexto, então, que situa-se o projeto Artesanato, em 1975, base de constituição do futuro Centro de Referência Cultural do Ceará, do Estado do Ceará, SERES, a partir de 1980. Visto por seus intelectuais como uma importante unidade de pesquisa e memória da cultura popular no Ceará, a experiência do SERES tem nos possibilitado perceber como a relação dos intelectuais com a cultura e a memória tem sido marcada pelo recurso identitário que o patrimônio abriga. Se tal relação é conformadora de diferentes itinerários conceituais e distintos usos da cultura popular que foram ganhando significados próprios, segundo lugar institucional e regime de temporalidades,
a pesquisa tem sinalizado para os deslocamentos e usos regionais da cultura popular no período. A semelhança do CNRC, intelectuais de distintas áreas do conhecimento foram acionados pela iniciativa estatal, por meio de recursos da Secretaria de Planejamento, a realizar um inventário e registro audiovisual de determinadas práticas que julgavam estar em processo de descaracterização. A exemplo, então, do artesanato, que depois se desdobrou no projeto Literatura de Cordel, Festas e Folguedos. Várias viagens de campos foram realizadas percorrendo as várias regiões, como estamos vendo aqui. Cariri, que fica ao sul do estado do Ceará, Aracati, que é o litoral, perto de Canoa Quebrada, a Serra da Meruoca e o Ubajara. Ali observavam o homem, o meio social e físico, a feitura do produto artesanal, a criatividade nele empregada, as marcas culturais que expressa as dificuldades de comercialização, entre outros aspectos. No mapa das artes e culturas populares construída pelos SERES, o Cariri se consolida, então, como um território com enorme potencialidade de demonstrar a marca singular de uma identidade regional associada a uma cultura dita tradicional. No itinerário traçado pelas cidades do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, os pesquisadores identificaram um polo de artesanato expressivo em Juazeiro, influenciado pelo misticismo que envolve a cidade, suas romarias e a fé em Padre Cícero. Ali realizaram, então, entrevistas com a mestra da cerâmica figurativa, Dona Cissa do Barro Cru, Mestre Nosa, Estênio Diniz, respectivamente, escultor, entalhador, xilógrafo. Também identificaram o maior polo de produção e distribuição de folhetos de cordel do Estado e um dos maiores do Brasil. Em Juazeiro estava a Tipografia São Francisco, de propriedade de José Bernardo da Silva, responsável por grande parte da produção. Essa tipografia veio se tornar-se, colocar Juazeiro, melhor dizendo, né, como referência na história editorial dos folhetos no Brasil. E também se constituiu como um importante espaço de produção e formação de gerações de poetas e xilógrafos. Em 1982, ela é adquirida pelo Estado do Ceará e passa a se chamar Tipografia Lira Nordestina, e atualmente sob a tutela da Universidade Regional do Cariri. A ressonância desse mapeamento dos SERES para o Cariri parece ter impactado nos projetos, planos de ações e desejos de intelectuais e poderes públicos e privados em fazer da região do Cariri o destino turístico do Ceará. Não que isso fosse inédito, na verdade, o projeto do artesanato dos SERES veio atualizar os discursos e práticas dos empreendimentos turísticos que, segundo o historiador Ítalo Bezerra Viana, desde 1960 estabeleceu relações de conveniência com o patrimônio a fim de possibilitar o desenvolvimento para a região. Dessa operação sobressai a construção de referências físicas e simbólicas formadoras do patrimônio cultural em perspectiva com discursos de representação do Cariri como celeiro da cultura. No âmbito das políticas culturais oficiais, intensificam-se as investidas na promoção da atividade turística como elemento significativo do folclore nacional e das identidades locais. No ano de 1983, o Instituto Nacional do Folclore promoveu no Rio de Janeiro o primeiro encontro de produção de artesanato e identidade cultural. Dali, as cidades de Paraty e Juazeiro do Norte foram escolhidas para participarem de um projeto piloto de apoio ao artesão. A partir daí, então, realizou-se um inventário feito pelo Instituto Nacional do Folclore, Funarte, em parceria com as secretarias do Estado da Cultura e do município do Juazeiro. Desse inventário,
os resultados foram publicados no livro Pequeno Atlas. Aqui, bom, a gente vai vendo aqui aos poucos do projeto da literatura. Pronto. Aqui, então, esse Pequeno Atlas, ele é uma edição do Instituto Nacional do Folclore, Funarte e UFC. A gente pode, muito rapidamente, dizer que ele guarda proximidades com uma série de atlas, né, que foram produzidas aí ao longo dos anos 70, no período, né, que compreende aí a ditadura. Nessa abordagem, então, o Pequeno Atlas, destinado a um público mais amplo e a escolares, buscava oferecer uma abordagem científica da cultura popular em Juazeiro do Norte. Nessa abordagem, o artesanato e o folclore são valorados como referenciais constitutivos de uma identidade regional do Cariri, conformadoras de uma identidade do Nordeste. Desde então, a recorrente associação entre a região do Cariri e a identidade nordestina só fez expandir os investimentos de toda a ordem, seja político, econômico, social, econômico, mobilizando diferentes ações de preservação com vistas aos interesses das comunidades locais. Se a folclorização do artesanato e o desejo de fazer do folclore um atrativo turístico para a região foram alvos das políticas do Estado, a exemplo da festa de Santo Antônio, desde os anos de 1970, festa essa que tornou-se patrimônio imaterial em 2015, o diferencial é que, no período da redemocratização, uma diversidade de instituições, grupos e indivíduos entraram na cena pública e tomaram a cidade do Juazeiro naqueles anos de 1980. Assim foi criada a Associação de Artesão de Juazeiro, gestora do Centro de Cultura Popular Mestre Nosa, em 1986 e 85, respectivamente, a revitalização da tipografia lira nordestina, em 1988, e a Fundação Memorial Padre Cícero, também em 1988. Caminhando para os finalmente, mas ainda teria muita coisa, mas é preciso dizer, então, que essa experiência do SERES, ela resultou num rico acervo documental produzido, né, aí a partir do registro audiovisual, formado, então, por fotografias, diapositivos, filmes, gravações sonoras e depoimentos, né, dos artesãos e poetas populares, que, juntamente, né, foram utilizados, obviamente, na construção de uma imagem do Ceará, mas que eu gostaria de destacar ainda que, simultâneo a essa produção do registro audiovisual, estaria, então, um programa editorial do SERES. Né? E o que se trataria esse programa editorial? Além do incentivo, né, a própria edição do cordel, formando uma coleção bastante significativa de cordel, essa produção editorial, esse programa editorial, formado pela coleção Povo e Cultura, responsável, então, pelas duas antologias de cordel, né, que vão marcar a década de 80, assim como encontros na universidade com debates sobre a literatura popular em questão, ou seja, como é que o cordel e a cultura popular, né, eles ganham esse destaque. E essas produções, podemos dizer que, de alguma forma, elas vão se contrapor à própria antologia do folclore cearense, que foi editado, a sua primeira edição de 1968. Né? Então, ela digamos que ela é uma fonte bastante preciosa, né, para percebermos aí a produção de sentidos e significados em torno do popular e o lugar que esse popular ocupa nesses últimos, nesse período em análise aqui. E, para concluir, então, eu gostaria de destacar que as duas últimas revistas, né, elas já, de alguma forma, de 1987 e 1989, ou seja, já na gestão do Tasso,
né, elas trazem, então, uma supervalorização ainda do cordel, né, então o cordel ele ganha esse destaque, mas, paralelo a isso, a presença do cineasta Rosenberg Cariri como editor e apresentador das revistas, ela sinaliza, então, para mudanças que vão se configurar na pasta da Secretaria de Cultura e o lugar que a cultura passa a ocupar na gestão do Tasso Gereissati. E a presença do Rosenberg, né, ela está em perspectiva com um projeto de construção de um polo do cinema do Ceará, que projetaria essa nova imagem do Ceará associada, então, aos audiovisuais. E, nesse sentido, então, a presença do cineasta e de um artigo também presente nas duas edições, o registro da cultura popular no cinema cearense, então, marcando, então, essa mudança em questão. Então, como a gente tem observado, a prática de preservação proposta pelos SERES de registro do saber fazer popular se insere nessa conjuntura de democratização das políticas públicas nacionais e estaduais voltadas à patrimonialização das diferenças. A emergência dos chamados novos patrimônios em favor das múltiplas comunidades, como se referiu Pulot, corresponde, então, aos anseios de novos sujeitos históricos que ganharam a cena pública e pautaram a necessidade de se pensar, ou melhor, de se repensar os silêncios e ocultamentos, assim como também o que deve ser protegido, valorizado e repertoriado. Nessa noção ampliada de patrimônio cultural, acolhida no artigo 216, outras escalas, acompanhadas de um sistema de valoração redimensionado pelas singularidades locais, têm sinalizado para os diferentes usos do passado na significação da comunidade imaginada, na qual se insere a região do Nordeste. Muito obrigado.